Na semana passada, eu disse para os irmãos que hoje nós estaríamos trabalhando um tema bastante interessante, porque hoje, dia 31 de outubro de 2023, a Reforma Protestante está completando 506 anos. Eu sei que numa maioria dos irmãos aqui, a maioria que frequenta aqui a igreja, a escola dominical, e vem nos estudos bíblicos, e hoje também com o acesso à internet, muitas pregações, é algo bem conhecido a questão da Reforma Protestante, né? Mas é possível que tenha bastante gente que ainda não sabe o que é isso. O que é negócio de Reforma Protestante, completando 506 anos, etc. E então eu estive orando ao Senhor, e agora à tarde era até para atender o Wellington, mas a coisa, perdoa, tá, Wellington, é por causa desses papelinhos aqui que eu não te atendi, mas daqui a pouco eu te atendo. Eu fiz algumas anotações aqui, relembrando esta questão da história da Reforma Protestante. O que aconteceu? Porque houve a necessidade da Reforma Protestante. E eu pedi de forma proposital ao pastor Ocimar que lesse Romanos capítulo 5, porque foi lendo o livro de Romanos que Martinho Lutero deu o start na Reforma Protestante. Na realidade, ele leu primeiro Romanos capítulo 1, versículo 17. E eu quero convidar você, com a ajuda aí da mídia, do nosso telão, para colocar Romanos capítulo de número 1, o versículo de número 16 e o 17. Esta é uma palavra que Paulo escreve à igreja de Roma, e em seguida eu quero trazer um resumo para você, de forma, eu quero ser o mais simples possível, o mais prático possível, para você não sair daqui com a cabeça saindo fumacinha, né? Falar assim, eu ouvi tanta coisa que eu não entendi nada. Eu quero falar de forma simples. A nossa pregação esta noite, o nosso ensino não é, vamos dizer, muito avivalístico e tal, de muito movimento, mas eu quero mostrar para você um pouco da história, da coisa mais linda que tem sobre esta terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero mostrar para você, com a ajuda do Espírito Santo, me fazendo lembrar de tudo aquilo que a gente vem estudando ao longo dos anos. No livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, como ponto de partida, eu quero ler com vocês. Vamos em pé em reverência à palavra de Deus, meus irmãos. Uma coisa que eu gostaria de pedir aos irmãos, para os irmãos entenderem o assunto que eu vou pregar, vai ser necessário você não deixar sua mente ficar vagando, né? Lembrando do compromisso de amanhã, daquela situação que você tem que resolver. Eu queria que você trouxesse não só o seu corpo que está aqui dentro, mas trouxesse o seu coração aqui para dentro esta noite, tá bom? Você não vai usar o seu celular, você vai colocar o coração, porque se você perder um pedaço do que eu vou falar, você vai perder talvez a sequência, tá bom? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz, o coração, o assunto da epístola de Paulo aos Romanos, que é a justificação pela fé, ok? Então ele diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17, porque aí está o start da reforma. Porque nele em que? No evangelho, né? No evangelho de Cristo, se descobre o que há justiça, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Então você pode assentar, por gentileza. Muito bem. Todo mundo assentado, aperta o cinto de segurança. Coloca a sua poltrona na posição vertical. Para a gente decolar, né? Hoje é só consolo, é igual domingo, é mensagem de domingo. Quem estava domingo, diga amém. Sobre o que o pastor Jânio pregou domingo?
Não, não é possível não. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Estou te ajudando, não é verdade? Importa que o Filho do Homem seja levantado. Muito bem. Meus queridos, eu gostaria de começar dizendo sobre esta questão. Primeiramente, antes de falar da reforma protestante, eu gostaria de trazer à memória dos irmãos a questão da importância da igreja. Agora há pouco, isso eu vou fazer de forma rápida, nos próximos 5 minutos. Eu acabei de dizer para vocês que a coisa mais linda que existe sobre esta terra é a igreja do Senhor Jesus. Quando a gente fala igreja, a gente imagina um templo, imagina uma denominação, né? Imagina batista, presbiteriana, assembleia, Deus e Amor, outras igrejas, igreja católica, etc, etc. A gente pensa nessa questão de igreja, mas na realidade, isto aí são denominações e títulos dados a um grupo de pessoas que reúnem no mesmo lugar. Esse templo aqui não é igreja, isso aqui é um ambiente onde a igreja reúne, porque a igreja ela é composta de homens e mulheres salvas e remidas pelo sangue do Cordeiro, ok? Porque o Espírito Santo não habita nas paredes, o Espírito Santo habita em nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, ok? Só que a existência desta igreja, ela não é um negócio de 2000 anos atrás. 2000 anos ela foi fundada. Mas a igreja, como eu sempre prego, ela é o seguinte: ela é de origem da eternidade. Isto é, antes do mundo existir, na memória, na presciência de Deus, que é um dos atributos de Deus, que é a presciência. O que é a presciência? Saber as coisas que vão acontecer sem antes elas terem acontecido. Por isso que Romanos disse, Paulo, que Deus ele chama as coisas que não são como se elas já fossem. Então aquilo que Deus quer fazer, mesmo que ainda não tenha acontecido, para Ele já aconteceu. Esta é a ideia. Então a igreja ela é um projeto da eternidade. Como é que você prova isso, pastor Jander? Efésios capítulo 1, versículo de número 4, que já entra na tela já, Efésios 1, 4, está escrito que Ele nos elegeu nele. Não, olha a profundidade disso. Ele nos elegeu nele, antes de quê, irmãos? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Então isto é, na memória eterna de Deus, Ele já te via aqui hoje, sem o mundo existir. Como que eu creio nisso? É pela fé, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. E aí, quando você, mas pastor, explica isso melhor, vou te ajudar. Então vamos aí para a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, e vamos para o versículo de número o versículo de número 19, que diz assim, 1 de Pedro 1,19 diz assim: mas com o precioso sangue. Vamos ler o 18 para ver a sequência. Eu não posso empolgar aqui, eu preciso correr. Veja bem, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então segura aí, não foi com ouro, não foi com prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. Isto é, não foi por coisas materiais que foi pago o preço da nossa salvação. Quem entendeu? Diga amém. Aí Pedro começa a explicar, então, continua explicando com o que nós fomos comprados. Ele diz: mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Presta atenção que a palavra imaculado é sem mancha e sem marca, sem pecado, imaculado e incontaminado. Agora prepara para o glória. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós,
Tudo bem, então antes da fundação do mundo. Agora, coloca para mim, Aloíra, Apocalipse capítulo de número 13, só para nós mostrarmos a base da igreja. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, está escrito assim, veja bem: e adoraram-na os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi o que, irmãos? Que foi morto desde a fundação do mundo. Então eu repito a frase que eu amo dizer, que antes do Senhor Deus dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz. Não, isso é chique demais. Quer dizer, antes do Senhor Deus dizer haja luz, Ele já tinha um projeto. Opa, eu senti graça aqui. Então a igreja, ela tem uma origem na eternidade. Mas não é isso que eu quero falar, eu só estou pensando. Eu estou copiando agora do Reginaldo, né? Ele pega minhas pregações, e conta as minhas histórias e não fala que é minha. Eu estou contando e falando que é dele. Vai lá. Mas não é isso que eu estou pregando, só estou pensando. Olha para cá, que você não pode perder o raciocínio. Então a igreja foi projetada na eternidade, mas ela foi fundada onde? No Calvário. Naquele momento que ele disse assim: está consumado. A palavra consumado, olha aqui para minha mão, que eu ia rasgar um papel aqui que não podia. Eu vou pegar aqui então um negocinho disso aqui, um guardanapo. Veja bem, tinha uma lista com todos os nossos pecados. Eu estou falando nosso, não é meu só não, seu. Tudo aqui, ó, tudo aqui, Arnaldo, tudo aqui, tudo, essa lista, tudo aqui. E a gente tinha esse carimbado, essa lista dos nossos pecados, de mamando a caducando, todo mundo com a sentença de morte. Ok? Sentença de morte. Quando Jesus disse está consumado, Ele pegou a lista do seu pecado e fez assim, ó: agora. Não, vou repetir. Não, vocês não estão deixando eu falar, meu Deus do céu. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E pegou os nossos pecados e guardou no bolso. Não, lançou no mar do esquecimento. Se você, não vou falar porque eu empolguei. Se você agora for orar ao Senhor, prepara para mim, Eloy, Isaías capítulo de número, está na Bíblia, Isaías 45, deixa eu ver aqui, 43, versículo de número 25, mas não coloca na tela ainda, Isaías 43, 25. Se você quiser chegar diante de Deus agora e dizer: Senhor, o Senhor lembra aquela vez que eu pequei? O Senhor lembra aquela vez que eu fiz as coisas erradas, Senhor? Mas o Senhor sabe que eu já confessei, né, Senhor? Hoje está fazendo 30 anos. Qual a resposta de Deus para você? Isaías 43, versículo 25. Está escrito assim, Isaías 43, 25. Está chegando na tela. Olha para a tela. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Vou adiantar o que era porque eu podia falar no final. Espera aí, gente, segura aí um pouquinho. Vou adiantar o que eu ia falar no final. Conta-nos a história que Martim Lutero, esse da Reforma, que eu estava pensando em falar nele, mas eu estou achando que não vai dar. Mas eu vou sim. Vai lá, deixa a água rolar, né? Vamos lá. Dizem que Satanás, depois que ele pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, Satanás apareceu para ele e disse assim: ô Lutero, você está falando aí que negócio de justificação pelo sangue, etc, mas olha aqui a lista dos seus pecados. Mostrou para ele a lista dos seus pecados. Aí disse que Lutero disse para Satanás: é verdade, só que você esqueceu de uma coisinha. Você fez a lista do pecado, mas você não anotou aqui embaixo. Aí o diabo falou com ele: anotei o quê? Você não anotou aqui que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aproveite e dá
a glória, irmão, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Mas não é isso que eu quero falar, eu estou só pensando. Vamos lá. Então, no Calvário, ele disse: está consumado. Aí ele rasgou a dívida. Eu guardei no bolso. Não, joguei ali, joguei no mar do esquecimento ali. Quem está feliz pelo perdão, diga amém. Muito bem. Aí eu tenho uma igreja projetada na eternidade, fundada no Calvário. Agora precisa da inauguração. Jesus está voltando para o céu. Ficou 40 dias com seus discípulos. Depois de 40 dias com seus discípulos, ele falou assim: ó, eu vou voltar para o céu, mas eu tenho uma notícia para vocês. Vocês vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8. Vocês vão para a cidade de Jerusalém. Acompanhe meu raciocínio. Eu estou pregando a palavra de Deus, irmãos. Então ninguém pode questionar, porque é palavra de Deus. Estamos no ar aí, Marquinhos? Já tem. Então tá. Então tá. Já tem mais de 100 pessoas aqui acompanhando. Daqui a pouco vai melhorar o número ainda. Aí Jesus falou, ó, Atos 1:8. Está escrito assim: veja bem, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até na rua Santos Dumont 197. Não está na Bíblia não, irmão. De Jerusalém para aqui é o confim da terra. Entendeu como é que é? Até os confins da terra. Muito bem. O que acontece? Jesus volta, olha aqui para mim. Jesus está conversando com seus discípulos e Jesus começa a ser elevado, assunto ao céu, elevado ao céu. Olha para cá, elevado ao céu. Quando ele está sendo elevado ao céu, o texto diz que os discípulos começaram a olhar para cima, assim, ó. E Jesus subiu, já ressuscitado. Quando ele estava subindo, a partir do versículo 8 aí, eu acho que é pelo versículo 9, apareceram os anjos, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando Jesus dos olhos dos discípulos. Aí, versículo 10, estando eles com os olhos fitos no céu, olha aqui para mim, os discípulos estão tudo olhando para o céu. Olha assim para o céu, assim, está todo mundo assim para cima, ó, assim. Quando eles estão olhando para cima, de repente, junto deles puseram 2 anjos, vestidos de branco. O que está escrito no versículo 11? Os quais lhe disseram: ó varões galileus, ó Pedro, Tiago, João, Tomé, André, por que vocês estão olhando para cima, para o céu? Aí o anjo mesmo respondeu: esse Jesus que dentre vós foi recebido lá em cima no céu, do mesmo jeito que ele foi, vocês um dia vão ver ele descer. O que isso aqui me garante? Que ele foi, mas vai voltar. Por que o senhor fala que ele vai voltar? Porque não é só aí que os anjos disseram, irmão. Em João 14, 1 e 2 está dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam do meu lado. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Então o que acontece? Jesus vai. Marcos 16, o problema é que é porque eu empolgo. Marcos 16, o texto diz: e tendo sido chegado lá no céu, assentou-se à direita do Pai. Marcos 16, lá pelo 19 em diante, está escrito assim: ele chegou, ora, o Senhor, depois de ter falado com eles, com os discípulos, foi recebido lá no céu. Eu acho que a viagem foi rápida, irmão, porque ele sumiu nas nuvens, os anjos apareceram. Por que vocês estão olhando para cima? Esse que vocês viram subir, vai voltar. Aí o texto agora de Marcos está dizendo: olha, o Senhor, depois de estar conversando com eles aqui, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Por que ele assentou à direita de Deus? Porque o salmista Davi havia dito no Salmo 110, 2, 1 e 2 assim, tinha dito essa palavrinha aí: disse o Senhor ao meu
Senhor. Mas que negócio é esse? Disse o Senhor ao meu Senhor. Isto é, disse Deus Pai a Jesus. Disse o Senhor Deus a Jesus, meu Senhor: assenta aqui do meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Primeiro dia de Jesus no céu, segundo dia de Jesus no céu, primeiro dia da igreja em Jerusalém, segundo dia da igreja em Jerusalém, terceiro dia de Jesus no céu, terceiro dia da igreja em Jerusalém, quarto dia, quinto dia, Atos 2:1, aleluia, sexto dia, oitavo dia, nono dia. Irmão, presta atenção no negócio aqui para você dar uma glória. A Bíblia diz que Jesus havia aparecido lá no monte, antes dele ser assunto ao céu, para quantos? Para 500. Diga comigo, 500. Quantos tinha no dia de Pentecostes? Quase 120. Cadê os 380? Não sei. Talvez esteja no mesmo lugar que quem não veio no culto hoje, né? Não sei onde. Vai lá, estuda só. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todo mundo reunido no mesmo lugar. E de repente veio do que? Do céu um som. Mas segura aí. O Dr. Michael Pirman, eu sempre falo isso, escritor daquele livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele disse que quando Jesus chegou lá no céu e 10 dias depois o Espírito Santo veio sobre a igreja, sabe o que estava acontecendo? Era Jesus mandando um telegrama lá do céu para a igreja. O que tinha no telegrama? Estava escrito assim: gente, já cheguei, já estou à direita do Pai, eu prometi a vocês que eu ia rogar ao Pai, eu já conversei aqui com o Pai já autorizou o Espírito Santo voltar, e ele está chegando aí para ficar com vocês para sempre. Quem está sentindo a presença dele aí? Aí, irmãos, o Espírito Santo então veio. Pastor, e a reforma protestante? Por enquanto não. Vai lá, a igreja aqui está tomando forma, porque ela é projetada na eternidade, fundada no Calvário, inaugurada no Pentecostes. Então a igreja agora tomou cara. Jerusalém viu que tinha um povo ali diferente, e que esse povo não estava vazio, esse povo estava cheio. Cheio de quê? Do Espírito Santo. Para cumprir o quê? Joel 2:28. O que está escrito em Joel 2:28? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonho. Irmão, você que é visitante, não escandaliza com essa gritalhada não. É porque lá no dia de Pentecostes também foi assim. Olha para cá. A única diferença, porque quando Pedro, presta atenção, o Espírito Santo desceu. É, pastor, mas lá eles falavam língua, idiomas. Eu concordo com você. Do grego glossolalia. Falava hebraico, falava aramaico, falava latim, falava grego. É verdade. Falava o idioma de 16 nações que estava lá reunido nesse dia aí. Ok. Posteriormente, os outros derramar do Espírito já não era idioma, já era língua do céu. Eu provo isso. Mas vamos lá. Quando o Espírito Santo desceu, cada um falava numa língua. O pessoal falou: gente, essa hora do dia, esse povo está tudo embriagado, está tudo bêbado aí, olha, está tudo chapado. Primeira vez que eu falo isso. Está todo mundo chapado aqui, está todo mundo embriagado. Aí o Pedro viu que ele estava criticando muito. Aí o Pedro falou, Atos capítulo de número 2. Aí eu não vou ler Joel não. Atos 2, capítulo de número 2, versículo de número capítulo 2, versículo de número 17. Capítulo 2, versículo de número 17. Quando Pedro viu que eles estavam acusando os crentes de estar tonto, estar embriagado, Pedro tomou a palavra. Só que antes de Pedro tomar a palavra, eu queria que você colocasse o 14, o Aloí, para mim. O que está escrito ali? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: posso abrir um parênteses e falar um negócio com você? O Pedro antes e o Pedro depois? Porque o Pedro tem 3 fogueiras na vida dele.
A primeira fogueira na vida de Pedro é ele agachado, aquentando-se, e a criada falando: esse aí é da turma de Jesus. O Pedro falou: não, senhor, estou só esquentando fogo aqui, eu não sou de Jesus não. É sim. Terceira vez, aí o galo: cocó. Primeira fogueira de Pedro, fogueira da negação. Diz o texto que ele seguia Jesus de longe, em Lucas 22. Primeira fogueira, negou. Segunda fogueira, João capítulo 20, diz que ele saiu do mar, e quando ele chegou do lado de fora, pescaram a noite inteira, não tinha nada. Quando chegou lá, tinha um peixe em cima da brasa. Segunda fogueira na vida de Pedro, fogueira do encontro, que Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? 3 vezes. Na última vez ele falou: tu sabes que eu te amo. Fogueira da reconciliação. Terceira fogueira de Atos 2. O fogo pegou nele, ninguém segurou o Pedro mais não. O que estava agachado e o que estava dizendo que estava triste perto de Jesus, ficou de pé e falou: ei, olha o que o Pedro falou. Olha o que o Pedro falou. Esse pessoal aqui, esse aqui não está embriagado não. Versículo de número 16. Isso aqui que está acontecendo é o que o profeta Joel falou. O que o profeta Joel falou? É o que eu acabei de ler em Joel 2,28. E há de ser que depois daquele dia derramarei. A única diferença aqui, irmãos, você tem que prestar atenção, é que Joel falou: e há de ser que depois daqueles dias derramarei o meu espírito. O Pedro disse: depois daqueles dias derramarei do. Tem um mistério aí, hein? Está vendo essa água aqui? É todo o conteúdo. Se eu pegar, faça de conta que isso aqui é um suco. Se eu pegar desse suco e colocar aqui dentro, eu coloquei do suco. Agora, se eu colocar o suco aqui dentro, é o que? É se eu colocar tudo. O Joel falou que o Senhor vai derramar o Pedro falou que vai derramar do. Porque naquele momento de Atos, ainda não é a plenitude do que vem. É só um cadiquinho do que ele tem. Essa presença que você está sentindo aqui é só um pouquinho do que o Espírito Santo liberou para você. Mas vai chegar a hora que nós vamos viver a plenitude do Espírito. Agora eu te faço uma pergunta: se o tanto que a gente recebe já está bom, imagina quando for completo. Tu não vai nem querer falar mais nada, tu só vai dar glória. Escuta aqui, fica tranquilo, o menininho do Aile já nasceu, a Alice está bom, pode dar glória aí, não se preocupar não. Terça-feira já deve estar na doutrina aqui. Amém. Olha para cá. O Espírito Santo desce. Então, irmãos, a igreja está tomando o quê? Forma. Diga comigo: a igreja está tomando forma. Escuta só. No livro de Atos, capítulo de número 2 ainda, no capítulo 2:1 é o derramar, sim ou não? Capítulo 2, a partir do 40, vamos ler a partir do 40, diz assim, a partir do versículo 41, por favor, Luí, 41. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase quantas almas? Domingo teve uma pessoa que aceitou Jesus. A Renatinha está ali, eu já estou feliz. Imagina 3.000 crentes levantando a mão. Quantas pessoas aceitaram Jesus lá, irmão Pedro? Eu preguei lá, 3.000 pessoas levantaram a mão. E o negócio do batismo? Eles tudo já pediram batismo, porque quem aceita Jesus logo já fica querendo batizar. Essa menina já está querendo para o pré-batismo, tenho certeza, vai lá. 42. E perseveravam, não, você tem que ler esse versículo comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Só até aí. Perseverava em quê, irmãos? Vou fazer uma pergunta. Qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Jesus.
Porque Jesus tinha passado com eles 3 anos e meio doutrinando. Vou ensinar um negócio bonito para vocês, hein? Que você não aprendeu nem no CTM. Estou brincando. Mateus capítulo 5. Qual capítulo? Jesus chama os seus discípulos ao monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Jesus ensinou os seus discípulos, doutrinou os seus discípulos. No capítulo 8 e capítulo 9, Jesus operou vários milagres na frente dos seus discípulos. E no capítulo 10, Jesus falou: agora eu vou mandar poder para vocês irem. Então olha o resumo. Jesus chama, prepara, ensina como é que faz e manda fazer. Por quê? Você só pode sair para realizar se você tiver experimentado e visto o que ele faz. A palavra está quebrando o seu coração aqui esta noite. Deus está nos reunindo, nos preparando para uma grande obra, e nós temos visto o sobrenatural de Deus. Mas vamos lá. Então esse negócio da doutrina dos apóstolos é o compêndio de ensinamentos de que Jesus deixou. Então a igreja agora ela está tomando forma. Ela tem a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina, os fundamentos de Jesus. Mas aí, irmãos, quando chega no capítulo de número 9, tem um tal de Saulo, que levanta sua mãozinha: eu também vou querer. Eu estava indo perseguir, mas ele encontrou comigo no caminho. Aí o Senhor falou com Ananias: vai lá, põe a mão na cabeça dele para que ele seja cheio do Espírito Santo, porque ele é um vaso escolhido para mim. Esse tal de Paulo agora, irmãos, tornou-se o responsável pela teologia da igreja, pela forma doutrinária da igreja. Olha, Paulo, mas pastor, o Paulo não estava junto com os 12 apóstolos, Judas morreu. Mas tem um versículo bom na Bíblia, menino. Qual é? Dois versículos que eu quero falar com você. 1 Coríntios 11, 23. Lembra que eu preguei domingo atrasado aqui? Não lembra nada, né? A mensagem com aquele tema: até que ele venha. Não é verdade? Não. O que está escrito ali? Porque eu recebi do... Por que o senhor está falando isso? É que eu estou dizendo que Paulo começou a formar a doutrina teológica da igreja, a fundamentação da igreja. De quem que ele recebeu, pastor? Recebi do Senhor. Mas por quê? Procura para mim, Eloy, que eu não sei qual é o versículo. A palavra abortivo, por favor. Por quê que Paulo disse que recebeu do Senhor? Porque quando Paulo aceitou Jesus no caminho de Damasco, foi batizado, o Ananias pôs a mão na cabeça dele. Não é isso, pastor Simão? O senhor que me ajuda aqui? O que ele fez? Ele foi para o deserto da Arábia. E no deserto da Arábia ele ficou quanto tempo? 3 anos. O que está escrito lá? Vê o versículo de número 7, por gentileza. Está escrito assim: depois foi visto por Tiago e por todos. Segura aí. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus ressuscitou, foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos. Coloca o 8. E depois... E depois ele apareceu para mim. Ele depois apareceu para mim como um filho abortivo. Pastor, explica como um filho abortivo. Como um filho que antes da hora, ou fora da hora. Fora da hora. Ele apareceu para mim. Aí eu recebi do Senhor tudo que eu ensinei para vocês. Você sabe por quê? Porque aí eu vou ler um negócio aqui que eu uso na sala de aula, que está escrito na minha Bíblia. O Antigo Testamento foi a preparação. Os evangelhos foram a manifestação. As epístolas, a explanação. E Apocalipse, a consumação. Então, escuta só. As epístolas paulinas foi o suporte, foi o arcabouço, está certo essa palavra? A fundamentação da doutrina da igreja que tomou forma. Mas eu queria continuar falando sobre isso, mas eu não posso por causa do tempo, é 8h30 já. O que acontece? Este Paulo, ele torna então, a partir do capítulo de número 12, porque até o capítulo de número 10, 11, 12, Pedro é o protagonista principal. Mas a partir do capítulo 13 não é mais Pedro, é Paulo que aparece no cenário como o principal líder da igreja. O ex-Saulo, que agora é Paulo, mas não importa, é Saulo.
Ele agora é responsável pela teologia. Irmãos, nesse primeiro período da igreja, nos próximos 40 anos, quantos anos eu falei? Está todo mundo me ouvindo daqui, desde o Bruno lá atrás? Olha aqui, veja bem, nos próximos 40 anos, a igreja já estava em Roma, a igreja já estava na Tessalônica, a igreja já estava na Ásia Menor, aleluia, toda a bacia do grande mar Mediterrâneo já tinha conhecimento da palavra. A igreja está caminhando no seu formato. A igreja está na doutrina dos apóstolos. De vez em quando aparecia lá um pipa voada, não é bem essa palavra, um meio atribulado, e entrava lá no meio querendo enfiar uma doutrina diferente. Aí os apóstolos levantavam, o servo dizia: não, isso aí o apóstolo Paulo ensinou para nós que não é assim não. Gnosticismo e um monte de coisa aparecia. Tudo bem. Quando chega mais ou menos o ano 64, 65, até o ano 70, quem morre? O guerreiro Paulo. Quando Paulo está para morrer, ele manda uma carta para Tito e diz assim: Tito, eu deixei você na ilha de Creta para você cuidar das coisas referentes à igreja aí. Pegou Timóteo, deixou na cidade de Éfeso, distribuiu obreiros para tomar conta da igreja. A igreja está estruturada, a igreja ela tem forma. O que acontece? Já estou quase chegando no ano 100, eu estou no 70. O Paulo morre. Nesse período, o Nero, que é o imperador de Roma, é o que comanda. O Nero sai de cena, assume quem? Assume Domiciano, que foi o imperador. Quando esse Domiciano ele assume o governo, o que acontece? Ele pega o último membro do colégio apostólico, que era quem? João, e manda ele para a ilha de Patmos, como castigo. Quando ele manda ele para a ilha de Patmos, meus irmãos, todas as portas estavam fechadas para João, e de repente ele olhou, uma janela se abriu, uma porta se abriu no céu. E eu preguei isso outro dia, 2 terças-feiras atrás, sobre as igrejas do Apocalipse, mas não é isso que eu quero. O que acontece? Nesse período, após a morte de João, que morreu por morte natural, morreu já bem velhinho, o que acontece? Começa o período chamado período da patrística. O que é o período da patrística? É um período onde aparecem os pais da igreja, homens como Policarpo, que foi queimado, João Crisóstomo, Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, aqueles homens que sustentavam a doutrina, mesmo debaixo de perseguição, sustentava a doutrina apostólica. Os irmãos estão entendendo até agora? Ou eu estou sendo confuso? A igreja está no ano 100, vem o ano 120, 150, perseguição, Coliseu de Roma, mas tem uma turma que sustenta. Por isso, irmãos, e tinha os pais da igreja que discutiam os assuntos teológicos para ver se eles estavam bem próximos da doutrina deixada por Jesus, pelos apóstolos e por Paulo. Olha aqui, por que nós como líderes, eu aqui, pastor Simai, a equipe nossa aqui, estão sempre escutando o que todo mundo está pregando e quem vem pregar? Porque pregou fora do que nós ensinamos, a gente chama e diz assim: ó, isso aí não é assim não. Porque você demora 20 anos para ensinar uma igreja. Vem um aqui, um atribulado, trazer novidade que não está no nosso contexto teológico. Por isso que ninguém aqui está autorizado a convidar nenhum pregador ou pregadora sem passar pela liderança da igreja. É, pastor, mas eu vi não sei onde lá, ele é uma bênção. Você conhece a vida dele? Vamos analisar. Tem muita gente boa, mas é preciso acompanhar. Pastor do céu, o homem revela até CPF. E da Bíblia, o que ele revela? Porque CPF você entra aí no sistema do Google e revela também. E vou falar com você, não tem necessidade nenhuma de ninguém revelar CPF dos outros. A maior revelação é a palavra de Deus.
cabeça ficou quente agora, menino. Mas deixa eu te falar, eles estão lutando para sustentar isso aí. Sustentar isso aí. Passou o ano 100, diga comigo, ano 100, ano 200, ano 300. Quando chega no ano 313 depois de Cristo, a igreja está lá, tá, vai. Conselhos acontecem, conselho de Nicéia, vai acontecendo os conselhos, a estruturação da doutrina da teologia da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e já vai. Só que quando chega no ano 313, um imperador por nome Constantino, o que ele fez? Se converteu, entre aspas, ao cristianismo. E aí o que ele fez? Ele viu que agradou o povo, então eu agora vou ser da religião também. Só que teve um problema, ele casou a igreja com o Estado. Ele casou a igreja com o Estado. E aí o que acontecia? O imperador era também o chefe da igreja. E eu quero te dizer, irmãos, que religião e política, estou falando no contexto de mistura, não estou falando que não podemos ter políticos cristãos, precisamos. Eu estou falando é que a política não pode dominar a religião, porque é uma mistura igual de barro e ferro, não dá liga. Não dá liga. Então nós precisamos de salvos políticos, que possam ser políticos até para defender, nos representar, etc. Nós temos aqui, como temos vereadores, temos deputados e etc. Precisamos, só que é o seguinte: desde que a autoridade pastoral não esteja debaixo da autoridade política. O camarada pode ser jogador de futebol, vou usar não vou pedir para vocês falar, que eu vou achar que vocês gostam de futebol, né? E tem gente que gosta mesmo. Mas o jogador mais famoso do Brasil, sei lá, Ronaldinho, acho que joga bola mais, que é da minha época que eu era menino, e tal. Neymar, isso, minha filha, obrigado, Neymar, joia, eu vi que você gosta, né? Estou brincando. É brincadeira, né? É brincadeira. Todo mundo aqui sabe o nome de futebol, de jogador de futebol? Eu também sei. Kaká, não é verdade? Ronaldinho. Não, vou parar, que senão vocês vão falar muito nome. Olha para cá. Se o Neymar aceitar Jesus e vier congregar na igreja de Ipanema, com uma semana ele está no púlpito, sim ou não, irmão? Não, senhor, com uma semana ele está sentado aqui junto com você, porque ele pode ser jogador lá fora. Aqui ele é ovelha. Pastor, mas e se o governador do estado, o Zema, não sei qual a fé dele, vir aceitar Jesus, na semana seguinte tem uma cadeirinha para ele aqui, tem uma cadeirinha para ele aqui, porque é governador lá fora, aqui é ovelha, para aprender da palavra de Deus. E o dia da ceia, pastor, vai comprar um pão, fala um pão bem famoso aí, um pão Puma, um pão da Seven Boys, para o governador e para o Neymar. Não, senhor, é o pão da padaria do Elias, da padaria da Gisele, é todo mundo que vai comer o mesmo pão, porque o sangue de Jesus nos nivela. Me dá uma alegria, irmão, de ser comparado com essas pessoas famosas e ricas. Eu tomo a mesma ceia deles, olha para você ver. Não é legal isso? Aí a gente não fica assim olhando para cima, a gente fica só olhando assim reto, porque está todo mundo no mesmo nível. Mas tudo bem. O que acontece? Nele casar a igreja com o Estado, aí eu queria que eu colocasse aquela última fotinha que eu te mandei, porque quero dar uma explicação nessa fotinha aí, fazendo favor. O que acontece? Quando chega o ano 313 aproximadamente, você vai ver numa foto ali, não sei se eu mandei para você, né, Luí? Vai lá. Não é essa não, essa é o Lutero pregando é uma que tem uns nominhos escritos, um risquinho. Eu acho que eu te mandei no WhatsApp, não é não? Não é essa ainda não. Mas vai lá. Não é essa também não. Calvinismo, luteranismo, não, essa aí. Você está vendo embaixo lá, está escrito o que? Cristo, está bem pequenininho, mas diga Cristo. Você está vendo uma linha reta subindo?
O que é ali? Aquela ali é a igreja cristã original. Quando chega no ano 300, a setinha faz um V, não faz? Foi naquele V ali que a igreja começou a perder os trilhos, porque casou o Estado com a igreja. E aí eu vou falar com você só algumas coisas, porque não dá tempo de falar tudo. No ano 310 começou a rezar pelos defuntos. No ano 320 o uso de velas. No ano 375 o culto dos santos e o uso das imagens de escultura. No ano 394 a instituição da missa. No ano 431, o culto a Maria. No ano 503, a doutrina do purgatório. Qual é a doutrina do purgatório? Que o purgatório é um estado intermediário. A pessoa morre, vai para o purgatório, passa um tempo lá, de lá ele vai para o céu. Só que o que a Bíblia diz é que o sangue de Jesus perdoou e morreu aqui, não passa a lugar nenhum, já vai para o paraíso. Esse negócio vai render, hein? No ano 528, instituíram a extrema unção. No ano 606, Bonifácio III declara-se bispo universal, isto é, papa. 709, obrigatoriedade de beijar os pés do bispo universal. No ano 754, doutrina do poder temporal da igreja. 783, adota-se a adoração das imagens de escultura. No ano 850, tudo isso aqui está na história da igreja, não é da história da Assembleia não, história da igreja. No ano 850, o uso de água benta. Vamos saltar. No ano 1003, a instituição da reza pelos fiéis defuntos. No ano 1074, o celibato sacerdotal, onde foi proibido do líder religioso casar. Em 1076, o dogma da infabilidade da igreja. Mas aí, irmãos, eu vou saltar um pouquinho porque não dá muito tempo. No ano 1215, o dogma da transubstanciação. O que é a transubstanciação? Você vai aprender algo novo aqui. Olha para cá, meninos. Olha aqui. Transubstanciação. Quando o pastor levanta o pão da ceia aqui e ora pelo pão, aquele pão transforma no corpo de Cristo ou é simplesmente o símbolo do corpo de Cristo? Ah, muito bem. Mas decretado aqui pela igreja do império, diz que quando levanta a hóstia ou o pão, se transforma no corpo de Cristo. Isso é transubstanciação. Mas o que a Bíblia diz? Fazer isto em memória de mim, porque isso aqui é o símbolo, memória de mim. Não transforma no corpo, é o símbolo do corpo. Ok, irmão? Diminuiu o glória, mas pode continuar? Mas vamos lá. No ano 1220, a adoração da hóstia. No ano 1229, a proibição da leitura da Bíblia. Só os sacerdotes podiam ler a Bíblia. Ok? E aí vai. No ano 1415, a eliminação do vinho na ceia. O vinho na ceia. Nós permanecemos, porque a Bíblia diz assim: comendo desse pão e tomando desse cálice. É o que a Bíblia diz. Mas tudo bem, vamos lá. Quando chega agora, meus irmãos, no ano 1200 aproximadamente, começou a ser chamado o período das trevas. Quem está aprendendo alguma coisa aqui esta noite, diga amém. Por que o período das trevas? Porque foi instituído o período da Inquisição. A Inquisição, irmãos, meus irmãos, uma das maiores heresias da igreja de então. A Inquisição matou crianças, a Inquisição matou inocentes. Foi o período chamado período das trevas, período de mortes. Aí a igreja já tinha perdido a forma, as heresias tinham tomado conta. Mas agora acontece outra coisa terrível. A instituição pelo Papa Leão X, no desejo de construir a Basílica de Roma, a Basílica de São Pedro,
para levantar muito recurso para a construção da basílica, o que foi feito? A instituição da indulgência papal. O que são as indulgências? Você era perdoado quando você pagasse. Se você desse um dinheiro, quando a moeda caísse no fundo do gasofilácio, o seu pecado saía de lá, do inferno, da sua culpa. E aí o Papa dava um documento assinado dizendo: você foi perdoado. Você está assustado, né? Eu também estou. O pecador só seria perdoado de posse desse documento assinado pelo Papa, que tinha que ser comprado com dinheiro. Isso foi chamado período das trevas. Mas o que acontece? Nesse cenário da história, tem um Deus que não está dormindo. Segura. No ano 1369 a 1415, aparece um homem chamado John Hus. Esse homem, ele foi antecessor de Lutero. A palavra Hus, na língua que ele foi criado, significava ganso. Então ele era chamado de O Ganso, John Hus. Eles começaram a perseguir este homem porque ele estava batendo contra o sistema papal, por causa das indulgências, por causa da cobrança pelos pecados. Ele começou a bater. Chamaram ele e disseram: Hus, ganso, nós vamos te matar. Não sei se foi queimar, se alguém lembrar, eu acho que foi queimado. Nós vamos te matar, ou você concorda com o que está sendo pregado pela igreja atual. Aí o John Hus disse: não, eu não vou negar a minha fé. Mas nós vamos te matar. Aí ele disse a frase célebre: hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui 100 anos vai levantar um cisne. Estes vocês não matarão. 100 anos depois, levantava Martinho Lutero, um jovem que foi para a faculdade de Direito aos 17 anos. Foi advogado. Seu colega Denise, tem mais advogados aqui? O Lutero era colega, vocês, da militante do direito. Este homem, discordando do sistema que estava funcionando, ele disse o seguinte: esse negócio não está muito bom não. Quem podia ler a palavra de Deus eram só os sacerdotes. Mas não é que caiu o livro de Romanos na mão dele? Quando caiu o livro de Romanos nas mãos dele, o que aconteceu? Para quê? O livro de Romanos caiu nas mãos dele, e ele leu Romanos 1, versículo de número 16 e versículo de número 17, que nós lemos na abertura do culto esta noite, que está escrito assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Joga para o 17. Por quê? Porque nele se descobre a justiça de Deus. Segura aí. Então o homem não é justificado porque ele pagou um dinheiro para a igreja. Agora se descobre que é a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito comigo no 3: o justo viverá da fé. É, pastor, mas é a primeira vez que esse versículo apareceu na Bíblia, né, pastor? Não é não, filho. Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque, capítulo de número 2. Deixa eu ver. Abacuque, capítulo de número 2. O que está escrito em Abacuque, capítulo 2?
Tem mais de 200 pessoas nos acompanhando aqui, que eu vou tomar de pancada para aqui afora, por causa de falar esse estranho, mas eu vou continuar falando. O Lutero falou, também vou falar. O pessoal está pedindo aí na internet o material que está sendo publicado aqui, e o Robson está disponibilizando ali na internet, ok? Então vamos lá. Vamos voltar lá em Romanos 1,16, que está escrito que o justo viverá da fé. Vamos lá, 1, 2, 3. O justo viverá da fé. Agora, o que está escrito em Abacuque, capítulo de número 2, para você ver que não foi a primeira vez que está esse negócio de justo viver da fé. Aleluia. Oh glória. Quem está sentindo Jesus na casa? Abacuque capítulo 2, versículo de número 3, está escrito assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Não, mas eu acho que eu vou ler o versículo de número 2, que eu quero provar para você que quem inventou o outdoor não foi o mundo moderno. Quem inventou o outdoor foi Deus. Quem sabe aqui o que é outdoor? Outdoor é aquela placona grandona que fica na entrada da cidade, fazendo propaganda de dentista, fazendo propaganda de igreja, fazendo propaganda de material de construção, aquela placona grande. Você passando, correndo, você lê, sim ou não? Sim ou não? Quem inventou esse troço? Então o Senhor me disse e respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que quem passar correndo possa ler. Agora vê o versículo 3. Por quê? Vai ter que ler, Abacuque, porque a visão é para tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá, e se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Olha o versículo de número 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas tem um detalhe: mas o justo viverá. Não, calma aí. O que acontece? O Lutero lê esse negócio e diz o seguinte: então eu não sou salvo pelo que eu estou pagando para a igreja, eu sou salvo pela fé no Cristo que veio. Aí o que ele faz? Ele parte para Romanos capítulo de número 5. O que está escrito em Romanos capítulo 5? Sendo, pois, justificados pelo quê, irmão? Pela fé. Temos o quê? Por nosso Senhor o quê? Irmão, justificação é o cancelamento da dívida do pecador. Agora eu vou falar um negócio: se você pegar, você vai dar um glória; se você não pegar, você fica quieto. Esse negócio de justificação não é Deus virando as costas para o homem dizendo assim: faça de conta que você não pecou. É Deus pegando a justiça de Jesus. Não, olha para cá, fica ligado. É Deus pegando a justiça de Jesus e julgando na nossa conta. Você está com saldo negativo para morrer, é condenado. Aí ele pega a justiça dele, joga na sua conta. Pagou a dívida. Vamos concluir. 5 para as 9. Estou falando tem 1 hora. Segura aí. O que acontece? O Martinho Lutero, na realidade, não foi só ele que foi o protagonista da reforma. Nós temos que dar valor também a John Hus, a João Calvino, posteriormente, a partir do ano 1509, e a Lutero, né? E temos que dar também crédito a um homem chamado Ulrico Zwinglio, né? Zwinglio. Quem os meninos que já estudaram, eles sabem disso. Mas larga para lá que eu não quero falar desses homens não. Eu vou falar agora de Jesus.
o que acontece? O Lutero pega esse negócio todo que vem. Então a justificação não é pela fé. Mas espera aí, eu sou um bispo, E ele começou a escrever, irmãos, as teses dele, para provar que não era pelo que pagava, mas era pelo sangue justificado por Jesus. E diz a Bíblia que ele... Aí, Eloí, você pega aquela fotinha daquele homem pregando um negócio na porta. Olha lá. O que ele fez? Não é aquele não, aquele ali é o Lucas, esse menino aqui, o Silas, entendeu? Olha lá. Olha para cá, estou brincando, mas parece, né? Olha aqui, olha bem. Ele escreveu então quantas teses, irmãos? 95 teses. Salvação não é por pagar, é pelo sangue. E não adianta fazer isso. E nós temos direito de ler, e etc. E foi. 95. Pegou isso, publicou no Instagram, botou no WhatsApp, pôs no Facebook. Estou brincando. Foi para a porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, porque na porta daquela catedral, da universidade da catedral, era o lugar que pregava os avisos. Não tem um negócio que você conhece como mural? A nossa geração conhece, né? Não é isso? Mural, né? Mural. Lugar que prega. Quadro de aviso. Por que ele pregou na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha? Porque lá passava todo mundo, a cabeça pensante, os universitários. Opa! Aí, o que aconteceu? A igreja de então, você está doido para eu falar o nome? De então, com o Papa, mandou chamar ele na regulagem. Você vai ter que vir em Worms, uma cidade da Alemanha, você vai ter que vir para cá, entendeu? E você vai ficar preso aqui, e você vai ter que dar conta desse negócio que você está escrevendo. Você vai ter que negar isso. Foi até bom que quando ele foi para Worms, ele pegou a Bíblia da tradução e transcreveu ela e traduziu ela para o alemão. E começou a botar a Bíblia na mão do povo. Segura aí. Quando eles chamam ele em Worms para dar explicações, a história é do medo de ir. Mas um amigo dele está lá. E pode ter lá o mesmo número de demônios do que as telhas da cidade. Mas eu vou. E a história... Segura! Pastor, o que acontece? Calvino começa a escrever as Institutas, Zwinglio, e os outros escritores começam a reforçar. E o que acontece? A reforma protestante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o significado da palavra reformar? Reformar é dar forma a alguma coisa que foi deformado. Eu disse para vocês no início da minha palavra que em Atos 2 em diante, no primeiro século, a igreja tomou forma. Com o casamento dela com o Estado, ela ficou deformada. Deus levantou os reformadores para a grande reforma, que é dar forma à igreja que tinha perdido a forma. A igreja estava nessa direção, a Bíblia estava nessa. A reforma fez isso, trouxe a igreja para cá. Por que a igreja foi chamada de reformada? Porque ela começou a protestar. Foi aí que os cristãos começaram a ser chamados de quê? Protestantes. Preciso terminar, porque eu estou falando há 1 hora. Só que tem um detalhe. De todas as 95 teses de Lutero, 5 teses se destacaram.
que são chamados de solas. Por que solas? Do latim sola, que quer dizer apenas, isto é, somente. Quais foram as principais 5 solas? Vamos por lá: sola fide, sola escritura, solos Christus, sola gratia, soli Deus glória. Pastor, mas aí em latim eu não entendi, então eu vou traduzir: sola fide, somente a fé. Só a escritura. Pastor, tive uma revelação e Deus falou comigo que da agora para frente é assim. Só se falou com você que é assim, porque aqui vai continuar sendo assim. Por que surgem as religiões, as falsas religiões? Porque alguém recebeu uma revelação, entre aspas, e começa a inventar história que daqui para frente tem que ser assim. Irmão, aqui está fechado. A escritura é suficiente. Só a fé, só a escritura. Em terceiro lugar, solos Cristo, isto é, só Jesus. Diga para uma ou duas pessoas do seu lado: salvação é só em Jesus. Diga outra vez assim: não tem jeito, é só Jesus. Segura. Sola gratia, só a graça. Sola fide, só a fé. Solos Cristo, só Jesus. Sola escritura, só a palavra. E o último: só a Deus glória. Meu filho, minha filha, deixa eu te tratar de filho aqui, filha. Efésios capítulo 2 está escrito que é pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas eu queria que colocasse para mim o Salmo 46 também, porque é muito bom usar a Bíblia, né, irmão? O Salmo 46 está escrito assim, aleluia, versículo de número não é o Salmo 46, deixa eu ver se é caríssima e seus recursos se esgotariam. Mas vou te ajudar para você entender melhor. Volta para o 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Presta atenção. O que o salmista está dizendo? Que ninguém pode pegar um valor e dar para Deus o resgate do seu irmão. Por quê, pastor Jander? Versículo 8. Porque a redenção da alma de uma pessoa é muito caro. E todo recurso do homem esgotaria antes. Nem parece que está no Antigo Testamento esse versículo, né? Aí eu termino com o Aloí colocando na tela para mim, por favor, mais uma vez. E nós vamos ler juntos. Só a graça, aquela tela do solas. Vamos lá. Só a fé. 1, 2, 3. Só a fé, só a escritura, só Jesus, só a graça e só a Deus glória. Eu queria que você fosse bastante sincero. Você não fica feliz esta noite de poder servir a um Cristo que você não precisa pagar nada, que Ele já pagou tudo? Você já pensou o que é você ter que subir uma escada de joelho para pagar uma promessa? Se Jesus já subiu por você no Calvário?
Você já pensou, você tem que acender uma vela para Deus, sendo que Ele é a luz do mundo que ilumina a sua vida? Segura que eu quero que você ouça. Sabe qual deve ser a palavra para nós esta noite? É gratidão por esse livro ter chegado até nós. Fica de pé.